Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, mais uma vez nós estamos juntos para a reflexão do Evangelho desta manhã. Hoje, quinta-feira, dia 9, a nossa igreja dedica hoje o dia à celebração da Basílica do Ladrão. Então, hoje dia é dedicado à Basílica do Ladrão. A festa de hoje é um convite à unidade com a Cátedra de Pedro. Considerado mãe de toda, cabeça de todas as igrejas, a Basílica de São Pedro do Ladrão foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino no século IV. Os templos de pedra são um sinal visível da presença do Cristo. Celebremos em comunhão com o Papa e com as comunidades cristãs do mundo inteiro. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e 3 dias eu levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se o que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje vem falar para cada um de nós sobre a atitude que Jesus teve de expulsar aquele povo explorador que estava no templo. O povo judeu tinha como tradição ir ao templo para se purificar, ir ao templo para se reconciliar com o Senhor. Porém, eles eram de várias regiões, de vários lugares, de várias localizações. E para que eles pudessem se purificar, eles precisavam oferecer um animal em sacrifício para que eles pudessem ser purificados. Porém, como eles eram de muitas localidades diferentes e distantes, se tornava muito difícil e custoso levar esse animal junto com eles, sem contar o risco que acontecia deles serem assaltados nesse caminho. Um exemplo, o templo ficava em Jerusalém e eles moravam a mais de 3 ou 4 dias de viagem, às vezes até mais. Lembrando que naquela época o povo andava a pé ou montado no animal. Então tornava-se caro a viagem para eles levarem esses animais da terra deles. Então o que eles faziam? Eles levavam o dinheiro para que chegassem lá, eles pudessem adquirir o animal para fazer a sua purificação. Porém, o animal que era comprado, ele precisava ser um animal puro, um animal sem nenhum defeito, sem nenhuma irregularidade. Então, esse animal ele só era vendido no templo.
Porém, o dinheiro que eles levavam não era o mesmo dinheiro que era utilizado dentro do templo. No templo tinha o seu próprio dinheiro, tinha a sua própria moeda. Como nós aqui no Brasil temos o real, lá nos Estados Unidos eles têm o dólar. No templo também era a mesma coisa. Eles tinham o dinheiro que eles trabalhavam nas suas cidades, mas na hora que chegava no templo, os cambistas estavam lá para que eles pudessem fazer essa troca do dinheiro que eles vinham da cidade deles, da região deles, pelo dinheiro do templo. E também, na troca, eles compravam esse animal para apresentar, para fazer em sacrifício. O que acontecia com isso? Os cambistas ganhavam nessa troca e aqueles que estavam lá para vender os animais, as ovelhas, os bois, também ganhavam na venda desses animais. E o povo que vinha para se purificar, o povo que vinha para se reconciliar com o Senhor, fazia o quê? Pagava o preço e o alto preço por essa purificação. Jesus, presenciando essa situação e vendo essa situação, se enfurece e pega uma corda e começa a expulsar a todos eles do templo. Mas não é expulsar por causa da presença deles no templo, mas sim pela atitude que eles estavam tendo de explorar os irmãos que vinham de longe, os irmãos que vinham se reconciliar. Eles exploravam os mais pobres, usavam os mais pobres e com o intuito de se enriquecerem, com o intuito de levar proveito e com o intuito de ter posses. Então, nesse dia de hoje, Jesus vem falar para cada um de nós através do seu Santo Evangelho, para que a gente possa refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. Se a gente não está explorando o irmão, se a gente não está lesando algum irmão, e falar para cada um de nós que é no templo o lugar de se reconciliar com o nosso Senhor Jesus. É no templo que nós devemos ir para estar mais perto dele, é no templo que nós devemos ir para estar ligados a ele. E o nosso templo hoje é a nossa igreja, a nossa Santa Igreja. Então que você possa fazer essa reflexão no dia de hoje, para que a gente possa se reconciliar e pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, indo ao templo do nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre unidos e reunidos em honra de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana a todos, fiquem em paz e que o Senhor vos abençoe.